Quando eu alcançar X faturamento, eu vou poder fazer isso. Quando eu conseguir comprar certas coisas, eu vou ser mais feliz, ou eu vou ser mais realizada. A gente coloca muita expectativa em algumas realizações muito vazias. E aí quando você alcança, você fala: "Espera aí, mas ainda parece que falta alguma coisa, né, não é isso". E quando a gente volta para Deus, a gente volta para nossa essência, a gente volta para os nossos valores, você vai olhando: "Caramba, então o meu valor, ele não está na minha profissão. O meu valor, ele não está no quanto eu gero de dinheiro naquele mês". Aí você tirou o objetivo lá do ter, né, e colocou o objetivo no ser. Gente, hoje estamos num Café com Joia diferente. Eu não sei se vocês observam um cenário muito similar, mas eu tô muito feliz que é uma casinha nova que estamos inaugurando diretamente de Orlando, nos Estados Unidos. Eu tenho uma convidada hoje muito especial e vocês verão ela cativa aqui todos os meses no Café com Joia. Primeiro porque é uma mulher que eu amo em todas as facetas, como empresária, como esposa, como mãe. Admiro muito a vida espiritual dela, minha irmã em Cristo. E eu fico muito feliz de poder ter esse espaço aqui para que ela possa estar presente. É uma pessoa que eu quero que cada vez mais vocês conheçam, que vocês criem intimidade, que vocês passem a estar conectados e conectadas, porque eu venho falando muito sobre quem são as pessoas que nos influenciam. E quem é a pessoa que influencia quem nos influencia. Então a gente tem que ter sempre muito cautela sobre quem nos influencia, porque influencia no nosso comportamento, no nosso pensamento, influencia na forma como a gente toma decisão, na forma como a gente se porta. Então a gente precisa sempre estar munido de boas influências. E essa mulher eu tenho certeza que será uma influência digna na sua vida, pelos valores, pelos princípios, não somente cristão, mas que a base de Cristo, ela influencia todos os nossos valores, né? Nossos valores éticos, nossos valores morais. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para o nosso Café com Joia poder tê-la aqui com a gente, mas eu gostaria que ela se apresentasse. E nesse primeiro episódio eu quero que ela fale um pouco mais da vida dela, para que cada vez mais vocês conheçam quem é ela. E eu quero que vocês me ajudem a receber com muito carinho aqui no Café com Joia USA! Fabiana Kazak, minha gêmea, gente, gêmea de tudo. Não, que alegria, Fabi. Aí a gente tá tão feliz. Eu não vou fingir Não costume finja, Fá. de estar no Café com Joia. Eu estou feliz demais mesmo. Acho que a Fabi, ela é muito generosa, né? Uma das características da Fabi, das maiores qualidades que você tem, que são muitas, é a generosidade, né? Você é uma mulher incrível, que eu admiro demais, que eu tenho a felicidade de caminhar ao lado e ver de pertinho tudo que vocês podem sentir desse lado que eu já senti. Eu posso garantir para vocês que é muito mais. A Fabi tem um dos corações mais lindos que eu já pude conhecer. É uma filha amada de Cristo e que vem transbordando na vida de tantas pessoas de diversas formas, Fabi. Antes da gente começar, eu sempre ressalto isso, porque eu acredito muito no poder da honra, e a Fabi, ela sempre me influenciou, né, no digital, aí acompanhando a Fabi de longe, no espírito prático, de coragem, como mãe, como esposa, como líder, se cuidando, né, sempre se desafiando. Esse espírito sempre fez com que eu me conectasse com você, e poder caminhar ao lado é um privilégio, é uma grande inspiração. Estou muito feliz. A recíproca é verdadeira, você sabe disso. Muito feliz de estar aqui, de ter as famílias pertinho, as crianças junto, e é muito gostoso. E eu acho que você, mais uma vez, como você é muito generosa, a apresentação dela foi muito generosa também, né? Ela sobe a barra lá em cima, que Gera gera uma expectativa. expectativa, né? Mas não terá frustração, eu garanto para vocês. Não, é que você fala assim, a gente vem nesse caminhar, nessa evolução, e o autoconhecimento, ele é infinito, né? A gente nunca a gente está satisfeito, assim, porque a cada fase da vida que a gente vai vivendo, a gente vai se descobrindo em novas versões, né? E eu me faço muito essa pergunta: quem eu sou? Quem é a Fabi? Quem eu sou, né? Porque eu já coloquei há um tempo atrás tanto valor naquilo que eu fazia, e isso é tão pouco,
né? Assim, é tão pouco eu só ser apresentada por aquilo que eu faço, né? Pela minha profissão, por aquilo que eu gero dinheiro. Então é uma pergunta que ela me faz refletir, Fabi. Aí você fala assim, caramba, quem eu sou? Eu falo, primeiro, acho que eu sou uma filha mimada por Deus. Amém. Nossa, eu me sinto muito mimada, muito constrangida desse amor. Sou mãe de 4, né, eu acho que esse título, assim, é o que eu me sinto mais poderosa. Tudo que você falar, assim, também, ser mãe da Dandara, da Serena, do Bento e do Dom, é o título que eu mais gosto de ter. Sou esposa do Paulo, esposa apaixonada, sou sou uma filha muito persistente. Eu acredito que uma das minhas maiores características é não desistir, né, eu sou indesistível, então persisto demais, e que vai se aventurando aí nesse processo de evolução, fabricando uns cosméticos, Uns não, alguns vários. cosméticos, levando para o mundo. A minha maior habilidade hoje, eu acredito que é enxergar o potencial em outras pessoas, e a minha missão, que eu sinto mais prazer também, é fazer com que mais mulheres se ativem, né, que elas descubram ali o talento, os dons, as habilidades que Deus já colocou dentro delas, e com, às vezes, colocar alinhamento de visão, ou colocar no ambiente certo, a gente consegue ir lá extrair, potencializar. Isso faz a gente muito feliz, né? A gente pode aproveitar esse gancho que você trouxe e falar um pouco de como que você fez para você encontrar isso em você? Ó. Porque pensa na Fabi, até se você puder trazer um pouco desse contexto Uhum, da Fabi, que era vendedora, que trabalhava em loja, para a Fabi que hoje exporta para mais de 60 países, uhum, cosmético, que hoje tem uma empresa que fatura multimilhões, uhum. né, graças a Deus, e cada vez mais crescendo, sempre com solidez, um ano melhor do que o outro. Amém, Isso não significa que não tenha amém. dificuldades, Uhum. né, mas através dos valores, da dedicação. Como que você fez para encontrar isso em você, para sair daquela Fabi que vivia algo comum, Uhum. para viver algo hoje incomum? Uau, uau. Você sabe que é um processo constante, né, de descoberta, mas eu acredito que quando a gente alcança, a gente coloca muitos objetivos na nossa vida, né. "Ah, quando eu alcançar X faturamento, eu vou poder fazer isso. Ah, quando eu conseguir comprar certas coisas, eu vou ser mais feliz, ou eu vou ser mais realizada". A gente coloca muita expectativa, muitas vezes, né, eu colocava essa expectativa em algumas realizações muito vazias. E aí quando você alcança, você fala: "Espera aí, mas ainda parece que falta alguma coisa, né, não é isso". Porque nesse processo de querer alcançar e de descoberta, eu sinto que algumas vezes eu passei até por cima de mim em prol de realizar alguns objetivos, né, e eu queria sempre mais, aquela vontade insaciável de querer evoluir, de querer sempre mais, mas pelos motivos errados. Não motivos, que fugisse de princípios e valores, mas era uma falta de princípio que me desalinhava com quem eu gostaria de ser no futuro. Então, eu acredito que durante esse processo de conquista, e as pessoas elas não precisam passar por isso, né, elas podem começar agora esse autoconhecimento, mas para mim foi assim. A hora que eu conquistei algumas coisas, eu via: "Não, tem algum buraco aí que não está totalmente preenchido, para onde eu tenho que voltar?". E quando a gente volta para Deus, a gente volta para nossa essência, a gente volta para os nossos valores, a gente passa a se olhar com mais carinho, a gente começa a entender, tá tudo bem se hoje não deu certo, não se cobra tanto, amanhã é um novo dia, né, você vai persistir, vai corrigir, você não vai desistir, você vai corrigir a rota e vai fazer cada vez mais, você vai olhando: "Caramba, então o meu valor, ele não tá na minha profissão, o meu valor, ele não tá no quanto eu gero de dinheiro naquele mês, o meu valor não está, até se eu ficar com as minhas filhas 24 horas por dia. O meu valor está no momento que eu estou ali, o quanto que eu estou transbordando, o quanto que eu estou presente, o quanto que a minha essência ela está sendo alinhada com esse propósito. Então, quando você se coloca nesse lugar, você se sente muito mais realizada. Aí você tirou o objetivo lá do ter, né, e colocou o objetivo no ser. Então, quando a gente alinha tudo isso, a gente é muito mais feliz. Só que ao longo desse processo, o que que a gente faz? A gente se conecta com Deus, é o primeiro alinhamento que todo mundo deve ter, né, voltar para a sua essência, estar nos ambientes certos, buscar referências com as pessoas certas. Então, às vezes, uma coisa que a Fabi fala,
eu falo, não, isso serve para mim, eu tenho alguma coisinha aqui que eu preciso ajustar para eu estar mais próximo dessa versão. Um Café com Joia que a gente assiste, muitas vezes fala assim: "Não, o que ela falou ali tem sentido, eu posso melhorar na minha vida". Então esse olhar, esse ouvido, né, e essa visão atenta para o que está acontecendo e sempre trazer isso para você, faz com que as pessoas consigam chegar nesse lugar do autoconhecimento, porque eu não estou só assistindo, eu estou assistindo e tentando colocar em prática na minha vida. Eu estou assistindo e me olhando e me amando do jeito que eu sou, mas querendo evoluir. Então, acho que esse é um caminho para quem está assistindo a gente, assim, de Isso, buscar isso que esse você está valor. falando, Fá, é muito interessante, porque eu vejo pessoas que acham que a gente só consegue pensar assim quando a gente está no estágio de vida que a gente está agora. Não, Mas é muito interessante vocês pegarem esse conhecimento do que está sendo falado para entender que isso precisa ser antes. sim. Então é muito comum, porque tem pessoas que falam assim, porque tem gente que só vai encontrar Deus depois que já teve tudo, que foi o meu caso. Eu tive tudo, tudo. Uma família perfeita, um casamento maravilhoso, negócios abençoados, todo lugar onde a gente colocava a mão, sabe, prospera, Prospera. saúde, tudo. E aí é exatamente isso, sempre falta Hum. um buraquinho, um buraquinho, um buraquinho. E às vezes a gente acha que que não, ela tá nesse lugar de fala pela vida que ela tem. Uhum. Mas pelo contrário, se você já entende que você vai chegar lá e mesmo assim não é o que você produz, mas é o que você é, você não precisa percorrer o caminho inteiro para chegar nessa conclusão depois. Você já pode ter essa conclusão antes. Total. Então parar de ficar carregando aquele peso da culpa de antes e já se conectar, porque às vezes a gente percorre esse caminho com mais facilidade, e de novo, facilidade não significa ausência de problema, não significa Desafios. desafio, É, mas eu acredito hoje, eu entendo com mais maturidade que a gente escolhe o peso que a gente quer carregar. perfeito, Qual é o peso que a gente dá em cada situação. E quando a perfeito. gente começa a ter dúvida sobre o que eu tenho ou o que eu faço ser maior do que aquilo que eu sou, a base do que eu sou, ela é a base de tudo que eu faço. Então, Perfeito. se eu não tenho essa base, eu tô sempre instável, eu tô sempre sambando. Uhum. E às vezes as pessoas não entendem por que que elas estão sempre oscilando, em cima e embaixo, em cima e É. embaixo. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz, hoje eu tô triste. E ela acaba produzindo de acordo com o estado emocional dela. Uhum. Então tem pessoas que produzem bem, sei lá, 10 dias no ano. Porque são 10 dias que ela acorda com o pé direito, que ela acorda bem, que ela acorda. Hoje eu nasci bem, hoje eu vou vencer na vida, porque escuta uma boa palavra, porque escutou um podcast ou porque ouviu uma música boa. Mas e os outros dias? Então tem gente que só vive, sei lá, 10, 15 dias no ano. Uau! Isso é forte, isso é para tudo, né. Porque se a gente for pensar essa expectativa, né, de jogar, às vezes tem gente que fala exatamente isso: "Não, eu estou muito ocupado construindo uma realidade agora, então quando eu chegar lá, eu vou ter esse tempo, eu vou ter esse momento, eu vou ter esse olhar". Ou eu vou me cuidar, né, a gente faz até o cuidado. Uhum. Eu me descuidei demais você sabe que a atividade física, até fazer abrir uma aspas aqui, ela foi um começo de um gatilho, assim, também. Porque eu me descuidei demais, porque a gente coloca aquilo lá: "Ah, não, mas eu estou trabalhando muito, então não dá tempo de eu me alimentar bem, então eu estou trabalhando muito, não dá tempo de eu me cuidar, não dá tempo de eu rezar", né, então é só o que sobra, vai ficando lá só o que sobra, né, do final do dia, da energia. E isso é tudo, uma coisa que como a gente faz algo na nossa vida, a gente faz em todas as outras áreas. Então quando a gente começa a se priorizar, a gente entende o quanto é necessário, se você tem acesso a esse conhecimento agora, quanto mais a gente conhece, mais de nós será cobrado, né. Então se você tem esse conhecimento agora, por que não exercer agora com o que você já sabe? Calma, porque às vezes a gente fica muito nessa corrida, né, e você se compara com pessoas em outras fases diferentes da fase que você tá, e se cobra e tem aquela sensação de que está sempre atrasado, e deixa de viver o melhor da vida, que é a jornada. Então essa expectativa é para os negócios, né, então assim, as pessoas às vezes sentindo que estão atrasadas e: "Ah, quando eu chegar lá eu vou realizar", e não, ó, se ela tiver o conhecimento, se ela tiver essa conexão espiritual, se ela souber quem ela vai chegar muito mais forte, ela vai passar pelos problemas que todos nós temos de uma forma muito mais rápida, porque quando a gente está nesse nível de consciência, eu falo que não é que a gente não vai errar, a gente continua errando e muito. Eu erro todo dia. A diferença é a gente permanecer ali, No erro, né? no erro. Então hoje, quando você tem quando você está a sua identidade firmada, fortalecida, você fala assim: "Não, tem alguma coisa aqui que não está legal, eu não estou bem".
Você passa muito mais rápido por essa situação, você vai passar. Mas, assim, eu não me permito viver aqui. E às vezes você encontra pessoas, outro dia eu estava falando com uma mulher que ela está há 30 anos assim. Você fala, cara, não é normal uma pessoa viver 30 anos tolerando isso. Quando você tem esse nível de consciência, você passa por ele, você até passa, mas você sai muito mais rápido, muito mais forte e está pronto para conquistar, né, Fabi? Então, muitas vezes a gente tem que entender que isso é para todas as áreas da vida, né? Para os nossos filhos, a mesma coisa, né? O tempo que a gente tem para se dedicar para os nossos filhos, às vezes, não, a mamãe está trabalhando muito, não dá, vamos deixar isso mais para frente. Às vezes não. Aquele momento que a gente tem ali de conexão vai gravar tanto na mente deles, ou aproximar, ou ver os nossos valores que eles vão copiar, vai gravar tanto na mente, que eles vão crescer muito mais fortes, você não vai precisar ficar justificando, né? Porque você é o exemplo vivo, então acho que é para todas as áreas da vida, né? E como que você faz hoje, Fá? E assim, não é um equilíbrio sobre dar conta de tudo, porque essa não é uma pergunta inteligente, Uhum. mas sobre o dar conta no sentido da produtividade, Sim. sem perder a essência, porque eu vejo que é onde mais as pessoas se perdem. E eu comecei a entender que a gente não faz a pergunta correta. A gente fica se perguntando assim, como que eu faço para dar conta de tudo? Não é sobre dar conta de tudo. Uhum. É sobre dar conta das coisas, porque eu preciso dar conta das coisas, Uhum. mas sem que eu perca a minha essência, sem que eu perca a minha identidade. Onde que as pessoas se perdem? Na busca de fazer tudo, então ela vê todos os buracos, ela quer tapar todos os buracos, ela quer alcançar, ela quer pegar todas as oportunidades, mas é isso, muitas vezes eu vou deixando, não, depois eu vejo isso, depois eu faço isso, né? Aham. Mas eu quero saber você, Fá, como é que você se protege de você mesma? Legal. Pensando assim, que você que é uma mulher empresária, que tem várias frentes de negócio, seu marido é um homem que ama desbravar oportunidades, Uhum. adora investir em novas empresas, então vocês têm sociedade em diversas empresas, Uhum. e tem uma empresa gigantesca que demanda de vocês, mais uma casa com 4 filhos, sendo que gêmeos, tá? Então, e nos Estados Unidos... tem esse detalhe. E imigrante, e né? imigrante. Porque imigrante, eu falo que tem sempre um plus a Tem um mais plus ali, a né? mais, né? A mais a dificuldade, assim. E é mulher, se cuida, tem, né? Tá sempre temente a Deus. Então, como é que dentro da sua estrutura de agenda, de forma prática, que você faz para não se perder, não perder a sua identidade diante de tudo que você tem para fazer? Isso é interessante, porque as pessoas acham que a gente dá conta de tudo, né? E assim, eu acredito que a gente pode dar conta de tudo, mas não tudo de uma única vez. O primeiro passo é a clareza. Você tem que ter clareza do que é a sua prioridade na fase que você está vivendo. Porque isso é muito interessante, ó, prioridade na fase que você está vivendo. Porque, de repente, uma jovem que está escutando esse podcast, ela está numa fase totalmente diferente da nossa. E às vezes ela vai ficar desesperada, se cobrando, e ela tem que entender que para ela talvez funcione de uma outra forma. Então, o que eu trago? Essa clareza do meu objetivo, então, para onde eu estou indo. E esse exercício eu alinho com todo mundo da minha casa. Então, eu e meu marido, a gente está muito alinhado para onde a gente está indo, existe um diálogo, existe uma conversa, e com os meus filhos, principalmente as mais velhas, né, porque os gêmeos têm 2 aninhos, então ainda não tem essa consciência, mas para a Dandara e para a Serena, a gente está sempre alinhado. Por que a mamãe faz isso? Para onde a mamãe está indo? A mamãe gosta disso, olha, a mamãe vai se ausentar. Então isso quer dizer o quê? Eu tenho clareza, eu comunico e eu faço escolhas assertivas e escolhas com antecipação. Então, como que são essas escolhas com antecipação? Eu tenho lá o meu painel de atividades, né? Então, das minhas empresas, o que eu preciso dar conta, dos meus filhos, me cuidar, o meu relacionamento, e eu tento, em todas as minhas semanas, ou a cada 15 dias, passear por todas essas áreas. Se eu estou numa fase de prioridade, e entendam, filhos sempre vão ser prioridades. A gente está gravando, se acontece alguma coisa, se chama, a gente vai parar aqui e vai. Na agenda do dia, a gente tem sempre um momento com ele, sempre vai ser prioridade. Mas existem outras áreas da vida que a gente também, nós temos, como eu disse, talentos que Deus nos deu que a gente tem que trabalhar, é um desperdício se a gente não exercer. Então isso da parte profissional, eu tento fazer da melhor forma possível com bons acordos. Quais são os meus acordos? Eu tenho um horário de trabalho estipulado. Então, dentro desse horário de trabalho, por isso que fazer agenda e seguir a agenda e revisitar a agenda é muito importante. Então, eu faço ali o meu cronograma da semana, onde eu sei que até 5 horas da tarde eu preciso entregar o meu trabalho,
a não ser dias que a gente tem aula de mentoria, que aí eu vou à noite, mas eu preciso, na maioria dos dias, entregar o meu trabalho e ter aquele momento com as crianças até 9, 10 horas da noite, que é quando está todo mundo deitado já. Então isso para mim é inegociável. Então qual é o seu inegociável? Teve a visão, faz uma boa comunicação, acordos com as pessoas que vão estar com você nessa visão, e siga uma agenda. Então eu olho lá, eu não tenho como abrir mão de falar com os meus colaboradores, eu não tenho como abrir mão de olhar o meu dashboard e ver como está o faturamento das empresas, isso eu faço diariamente, então está entre as minhas rotinas. Então, eu vou olhando, passeando, e se tem algo que muitas vezes eu estou vendo que é desnecessário, eu tiro da agenda. Por isso que é importante a gente olhar a agenda, seguir a agenda e revisitar para ver se tem alguma coisa que você não faz mais sentido agora. A gente estava, por exemplo, na empresa, a gente tem reuniões por áreas todos os dias, né? Então, teve um dia da semana que a gente tinha reunião de logística. E chegou um momento que a gente conseguiu alinhar o sistema com validade de produtos, com número de lotes, com ações específicas, que não tinha mais sentido fazer aquela reunião toda quarta-feira, 10 horas da manhã. Falei assim, não faz mais, já Não tem mais o que organizamos. falar. Não tem mais. Então, assim, revisita a agenda, então tira ela. E no lugar a gente colocou uma reunião de inovação, que é de lançamento de produtos para 2026. Então, a gente revisita ali a agenda e tenta ser útil nesse tempo que a gente tem. Então, às vezes tem gente que faz a agenda, segue, mas tem coisas ali que já não precisam mais ser feitas há muito tempo. E você acabou de me dar um insight, assim, se a sua agenda é a mesma há muito tempo, tem alguma coisa errada no teu Com negócio. certeza. Tem alguma Não coisa vai na tua crescer. vida. Por quê? Porque você não tá evoluindo, você não tá crescendo. Se você segue a mesma agenda o tempo inteiro, alguma coisa tá fazendo errado. Com certeza. Porque aí você vai ter sempre os mesmos resultados, né? Então, assim, para quem tem sede de crescer, de desbravar, de transformar a vida de mais pessoas, chega uma fase, né, a fase que a Fabi está hoje, não depende só da Fabi, não é a Fabi pela Fabi, né? É a Fabi que tem 3 filhos, é a Fabi que tem os pais, é a Fabi que tem colaboradores, é a Fabi que tem as mentoradas, é a Fabi, então o quanto a Fabi levantar, dependendo da motivação, vai impactar na vida de toda a cadeia. Sim. Né? Então, assim, tem que seguir a agenda. Então, ela tem que, primeiro, ali, ter a clareza para onde vai. A minha agenda tá exatamente dizendo para onde eu vou estar, porque tem coisas que são matemáticas. Assim, não, se eu fizer isso todos os dias, eu vou chegar no meu objetivo. Ou se eu fizer pelo tempo, né? Às vezes não é nem o esforço em si de colocar, às vezes tem coisas que dependem de fazer por um tempo determinado, né? Para você ter o resultado que você espera. Então eu estou me permitindo viver esse tempo? Não. Isso daqui não é questão de tempo, isso aqui é questão de reajustar a rota e fazer diferente. E isso vale no nosso casamento, porque às vezes você está fazendo um monte de coisa, a hora que você olha, você fala assim, caramba, eu não tive um dia só eu e meu marido, né? Tava lá a casa, todo mundo, minha casa eu falo tem 7 pessoas. Então assim, todo mundo naquele barulho, a gente não teve um momento nosso. Tá na agenda sair para jantar? Tá na agenda um final de semana de viagem? Por isso que eu falo, a minha agenda tem tudo. Até o dia que eu vou lavar o cabelo, Fabi. Ah, eu te entendo. Porque é mais demorado, Aham. sabe? Assim, que eu tenho que fechar umas horas, assim. Então eu brinco, eu Eu te falo isso pros entendo. meninos. Então, assim, o dia que eu vou lavar o cabelo, tá na Tá na agenda, agenda. entendeu? Porque aí eu sei que nesse dia vai demorar um pouco mais para a primeira reunião começar, entendeu? Então, tudo, quando a gente faz agenda, segue a agenda e revisita a agenda, a gente vai estar mais perto do nosso objetivo. E como você falou, não é sobre dar conta de tudo. Eu falo que eu não acredito em equilibrar a vida pessoal e profissional, porque a gente sempre vai estar em desequilíbrio, não dá Sempre. para colocar todo mundo igual, para a gente estar aqui gravando, os nossos filhos estão sendo cuidados por outras pessoas, então tá desequilibrado, e quando a gente está com eles, muitas vezes a gente deixa de produzir para o nosso trabalho. Eu falo que muitas vezes lá atrás, né, eu abri mão de coisas que talvez hoje eu não abriria, mas houve um desequilíbrio. É a gente só ir tentando fazer essas escolhas mais assertivas para a gente não sofrer. E para a gente não se sentir culpada, né, que tem muita mãe que sofre com a culpa também, Eu né. acho que é o mais comum. Ô Fá, como você só volta agora mês que vem para o nosso próximo Café com Joia, que mensagem que você pode deixar para quem só vai assistir você mês que vem? Uau! Algo que ela fala assim, cara, eu vou colocar uma meta, vou colocar um objetivo, para quando eu encontrar a Fabi de novo no Café com Joia, eu vou dar um check nisso, como uma Uau! mudança da minha vida. Uau, acredito que o primeiro ponto, como a gente começou aqui falando do autoconhecimento, né, de se olhar, assim, para quem você é você, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, tirar um tempo para se olhar. A gente assume muitas funções e a gente vira uma fazedora profissional, né,
ou um executor profissional, né, no caso dos homens. Então a gente tem que parar, tira um tempo na sua, já que a gente falou de agenda aqui, na sua agenda para você parar e não fazer nada. Faz uma pausa estratégica para você revisitar a sua essência, quem você é, olha o seu passado, quanto que você já caminhou, olha se está alinhado para onde você quer chegar, porque se tiver que fazer algum reajuste, agora é a hora. E aí, se fez sentido para você, você deixa aqui nos comentários, comenta com a Fabi, que aí depois a gente vai para o passo 2. Mas eu acho que seria o passo 1 para você conseguir se revisitar e a hora que você está alinhadinho na sua essência, você vai ver, nossa, você fala, parece que está dando tudo certo agora, né? Parece que eu progredi, Sim. não E é? ó, a gente vai deixar o Instagram da Fabi para quem ainda não acompanha, para vocês começarem a acompanhar, a Fabi Kazak. Fabi Kazak. K-A-Z-A-K. Bem Isso aí. simples assim. Para vocês começarem a acompanhar essa mulher maravilhosa. Depois vai lá no Instagram dela, fala que vocês vieram através do Café com Joia, dê os seus insights e até se quiser compartilhar o que você vai mudar na sua agenda para o próximo episódio. E a gente encontra a Fabi no próximo mês aqui no Ai, tô Café com animada. Joia. Amei. Tchau! Tchau, tchau.